A importância da perseverança. Consideremos agora os tipos de alma que entram nas segundas mansões e o que elas fazem aí. Esta sessão tem a ver com as que já começaram a praticar a oração e que percebem a importância de não permanecer nas primeiras mansões. Elas, ao mesmo tempo, não têm determinação suficiente para permanecer nesse segundo estágio sem retornarem esporadicamente, pois não evitam as oportunidades para pecar. A falha em evitá-las pode ser muito perigosa. Essas pessoas, no entanto, têm recebido uma boa dose de misericórdia no fato de que encontram um modo de escapar das cobras e outras criaturas venenosas, ainda que apenas por períodos curtos. Elas percebem que é bom fugir delas. Em certo sentido, essas almas têm dificuldade muito maior do que as que estão nas primeiras mansões, mas correm menores perigos, pois parecem agora entender sua situação e há uma enorme esperança de que penetrem ainda mais fundo no castelo. Eu digo que habitar nesses aposentos envolve mais esforços, porque os que estão nas primeiras habitações são como surdos mudos. Assim, a dificuldade de não falar é mais facilmente tolerada por surdos mudos do que por aqueles que ouvem, mas não podem falar, ou seja, os das segundas mansões. Essas pessoas são capazes de ouvir o Senhor quando Ele as chama. Uma vez que estão chegando mais perto de onde habita Sua Majestade, Ele é um ótimo vizinho. Tão grandes são Sua misericórdia e bondade, que embora continuemos viciadas em nosso passado, nossos afazeres, nossos prazeres e negócios, e embora ainda caiamos no pecado e nos levantemos de novo, contudo, nosso Senhor anseia tanto por nossa companhia que nos chama incessantemente para virmos a Ele. Sua voz é tão doce que nossa pobre alma é consumida pela tristeza quando não consegue cumprir sua ordem de imediato. É por isso que eu digo que uma alma assim sofre mais do que se não conseguisse ouvi-lo. Não quero com isso dizer que ele fale conosco e nos chame de uma maneira pré-determinada. Seus apelos vêm através de conversas com pessoas boas, de sermões, da leitura de livros devocionais ou de muitas outras maneiras através das quais ouvimos Deus nos chamar. Eles podem vir através da doença e da adversidade. Seus apelos podem ser feitos por meio de uma verdade especial que Ele nos ensinou durante nossos períodos de oração. Por mais descuidados que esses tempos de oração possam ser, eles, no entanto, são muito estimados por Deus. Assim, minhas irmãs, não negligenciem esse favor, nem desanimem, embora possam não corresponder de imediato ao nosso Senhor. Sua Majestade sabe como esperar muitos dias e até anos, especialmente quando vê que estamos perseverando com desejo sincero. É isso que mais precisamos fazer, porque pela perseverança nunca deixaremos de ganhar muito. Mas o ataque do demônio pode ser mais terrível de milhares de maneiras diferentes e causar mais aflição à alma do que nas mansões anteriores. Nelas a alma era muda e surda, ou ao menos ouvia pouco e resistia com muito menor frequência, desistindo de toda esperança de vitória. Mas nessas mansões a compreensão é muito mais alerta e as faculdades são aguçadas, embora o estrépito de armas e o barulho do canhão sejam tão altos que a alma não consiga evitar ouvi-los. Aqui os demônios novamente mostram à alma as víboras, isto é, as coisas deste mundo. Eles agora, no entanto, fingem que esses prazeres terrenos são quase eternos em seu valor. Lembram constantemente à alma a estima que os homens têm tido por nós. Eles nos lembram nossos amigos e parentes. Fazem-nos lembrar que nossa saúde será arruinada pelas austeridades de nossa autodisciplina, pois uma alma que deseja entrar nessas mansões sempre começa a desejar a automortificação. Dessa maneira e em milhares de outras, eles nos apresentam obstáculos. Ó Jesus, que confusão os demônios trazem à nossa pobre alma! E quão angustiante não saber se podemos seguir adiante ou se temos de retornar às mansões onde estávamos antes. Por outro lado, a razão diz à alma o quanto ela está enganada em pensar que essas coisas terrenas são de muito pouco valor se comparadas àquilo que está buscando. A fé ensina à alma aquilo que é suficiente para ela. A memória revela como todas essas coisas chegarão ao fim e lembra-lhe que os que têm recebido muita alegria delas têm morrido. Eles às vezes têm morrido de repente e sido rapidamente esquecidos.
Pessoas que eram conhecidas por serem muito prósperas estão hoje debaixo da terra. Quando pisamos sobre seu túmulo, pensamos que agora seu corpo está cheio de vermes. Destas e de muitas outras coisas, a alma é lembrada pela memória. A vontade se inclina a amar aquele em quem ela tem visto muitos atos e sinais de amor. Ela gostaria de voltar a essa pessoa. A alma fica particularmente impressionada de que esse verdadeiro amante nunca a abandona, mas sempre espera por ela e lhe dá vida e existência. A faculdade da compreensão entra então e ajuda a alma a saber que, mesmo que viva muitos anos, nunca encontrará um amigo melhor que Deus. O mundo está cheio de engano. Esses prazeres que o demônio propõe a ela estão cheios de problemas, cuidados e contradições. Assim, a compreensão dá à alma a certeza de que, fora desse castelo, ela jamais encontrará segurança ou paz. Ela lembra a alma que não deve ir a outras mansões, uma vez que essa mansão está muito bem abastecida de coisas boas. É só a alma usufruir delas. Quão afortunada, então, é a alma que pode encontrar tudo de que necessita em casa, especialmente quando tem um convidado que lhe dá todas as coisas boas como posse. Assim, por que vagar longe de casa como um filho pródigo e ser forçado a comer a comida dos porcos? São reflexões como esta que ajudam a vencer os demônios. Mas, ó meu Senhor e meu Deus, como tudo é arruinado pelos hábitos tolos nos quais caímos e pela maneira como todos os seguem. A nossa fé é tão morta que desejamos aquilo que vemos mais do que aquilo sobre o que a fé nos fala. E, na verdade, só vemos infortúnio sobrevindo àquelas pessoas que perseguem esses desatinos visíveis. Mas essas coisas venenosas com as quais estamos lidando são a causa desse infortúnio, pois se o homem é picado por uma víbora, seu corpo inteiro incha e fica envenenado. Assim é neste caso, e nós, no entanto, não nos cuidamos nem nos vigiamos. Claramente, há muitos remédios necessários para curar-nos, e Deus muito nos favorece quando não morremos da picada. Obviamente, essa alma sofrerá grandes provações nesse tempo, especialmente se o demônio vir que seu caráter e seus hábitos são tão firmes que ela esteja pronta a fazer maiores progressos espirituais. Todos os poderes do inferno, então, se juntarão para tê-la de volta novamente. Ah, meu Senhor! A tua ajuda é tão vigorosamente necessitada aqui, pois sem ela nada podemos fazer. Assim, em tua misericórdia, não permitas que essa alma seja enganada e se desvie quando sua jornada apenas começou. Dá-lhe luz para ver que todo o seu bem-estar consiste em evitar as más companhias. É, portanto, muito importante conversar com aqueles que estão andando no caminho certo, não somente com os que estão nos mesmos aposentos onde a alma está, mas também com aqueles que ela sabe terem entrado mais para dentro das mansões que estão próximas do rei, pois será de grande ajuda para a alma poder conversar com eles de tal modo que possam levá-la com eles para mais adiante. Assim, deixe que a alma tenha um propósito fixo de não se permitir ser picada, pois se o demônio vir que ela está resolutamente decidida a perder sua vida e paz e qualquer coisa para não retornar às primeiras mansões, em breve deixará de incomodá-la. Que a alma esteja sempre em guarda, a fim de que nesse ataque não seja derrotada pela rendição. Sejam, portanto, cuidadosas, e não como aqueles que, quando foram para a batalha, se ajoelharam para beber. Juízes 7:5, ou seja, com Gideão. Que esteja determinada, uma vez que está indo lutar com todos os demônios. Não há melhor arma que a cruz. Embora tenha mencionado isso em outras ocasiões, faço questão de repetir aqui, pois desde o início devemos evitar pensar nessas coisas como favores espirituais. Esse é um modo muito pobre de começar a construir um edifício tão nobre e caro. Se começarmos a construí-lo sobre a areia, ele desabará e sempre teremos aborrecimentos e tentações. Não é nessas mansões, mas nas que estão adiante que o maná desce do céu. Uma vez nelas, a alma terá tudo aquilo que anseia ter, porque deseja somente aquilo que é a vontade de Deus e que agrada a Deus. É, na verdade, muito estranho, embora estejamos cheios de milhares de imperfeições e impedimentos e que nossas virtudes sejam tão imaturas que mal tenhamos aprendido como caminhar,
que, a despeito de tudo isso, descobrimos que não temos vergonha de desejar os prazeres da oração e de reclamar dos períodos de aridez. Nunca permitam que isso lhes aconteça, minhas irmãs. Ao contrário, recebam a cruz que o seu noivo carregou sobre seus ombros e percebam que vocês também devem carregá-la. Que aquele que é capaz do maior sofrimento sofra mais por ele e experimentará a mais perfeita liberdade. Na verdade, todas as outras coisas têm importância secundária. Se nosso Senhor, por acaso, concedê-las a vocês, então deem a Ele as mais sinceras graças. Vocês podem pensar que estão plenamente decididas a resistir a todas as provações exteriores se Deus tão somente lhes conceder favores interiores. Mas Sua Majestade sabe melhor aquilo que é suficiente para nós. Ele não precisa de conselhos quanto àquilo que nos deve dar, uma vez que pode justamente nos dizer: vocês não sabem o que estão pedindo. Mateus 20, 22. Nunca esqueçam que o principiante em oração deve, acima de tudo, trabalhar, estar decidido e se preparar com toda a diligência possível para fazer que a sua vontade se conforme à vontade de Deus. É na vontade de Deus que reside toda a verdadeira espiritualidade. É nela que fazemos nosso progresso espiritual. Quanto mais perfeitamente a praticarmos, mais receberemos de nosso Senhor e mais adiante avançaremos em seu caminho. Mas não pensem que devemos usar jargão estranho ou tentar fazer coisas sobre as quais não temos conhecimento ou compreensão, pois o nosso completo bem-estar está naquilo que já descrevi, a saber, em fazer a vontade de Deus. Mas se errarmos no início e desejarmos que Deus imediatamente faça a nossa vontade e nos conduza de acordo com as nossas fantasias, que força terá esse edifício? Esforcemo-nos em fazer tudo o que pudermos e em nos cuidar com relação a essas criaturas venenosas que o Senhor frequentemente permite que nos importunem. Na verdade, elas nos afligem sem que consigamos nos livrar delas. Há ocasiões em que Ele permite que essas feras nos piquem e nos deixem na aridez espiritual, para que possamos posteriormente aprender como evitá-las. Ele então deseja provar se estamos arrependidos por tê-lo entristecido. Mas não desanimem se às vezes caírem. O mais importante é não negligenciar a caminhada adiante, pois com essas quedas Deus pode suscitar o bem a nosso favor, assim como prover o antídoto para aqueles que tomaram o veneno. Isso prova que seu antídoto é realmente eficaz. Mesmo se não víssemos nossa condição miserável ou o grande mal que uma vida distraída nos faz por qualquer outro meio que não este assalto, ele por certo seria suficiente, pois pode haver mal maior do que aquele que encontramos habitando dentro de nossa própria casa. Que esperança podemos ter de conseguirmos descansar na casa de outras pessoas se não pudermos descansar em nossa própria casa? Mas parece que aqueles amigos e parentes mais íntimos e sinceros, quero dizer, as faculdades da alma, com quem sempre devemos viver às vezes, fazem guerra contra nós, como que sentindo a rebelião que os nossos vícios suscitaram contra eles. Paz, paz seja com vocês, minhas irmãs, como disse nosso Senhor. João 20, 21. Mas creiam-me, se não tivermos paz nem nos empenharmos em encontrá-la em nosso próprio lar, não a encontraremos no lar de outra pessoa. Assim, pelo sangue de Cristo derramado por nós, que essa guerra dentro de nós cesse. Imploro a vocês que ainda não começaram a entrar dentro de sua própria alma e a vocês que começaram, que não permitam que essa guerra as faça recuar. Devem perceber que cair uma segunda vez é pior que cair a primeira. Vocês podem observar que isso as levará por fim à ruína. Que esses habitantes, portanto, coloquem sua confiança não em si, mas na misericórdia de Deus, e possam ver como Sua Majestade as conduzirá de uma mansão a outra e as colocará em uma terra onde essas feras não poderão tocá-las ou atacá-las, mas onde poderão subjugá-las e rir delas com escárnio. Elas então, mesmo nesta vida, poderão desfrutar de mais coisas boas do que jamais imaginaram. A contemplação só pode vir suavemente. Vocês poderão posteriormente praticá-la por períodos cada vez mais longos de tempo. Assim, não falarei mais disso aqui, exceto para declarar a minha convicção de que é muito importante para vocês consultar pessoas com mais maturidade e experiência.
Caso contrário, pensarão que estão falhando seriamente ao fazer algo necessário. Contanto que não abandonemos nossa vida de oração, o Senhor transformará tudo o que fazemos para o nosso benefício, embora não encontremos ninguém para nos ensinar. Não há outro remédio para esse mal de desistir da oração do que começar de novo. Caso contrário, a alma irá gradualmente continuar a perder um pouco mais a cada dia. Que Deus lhes permita perceber isso. Algumas de vocês podem ser tentadas a pensar que seja perigoso recuar. Não seria melhor nunca ter entrado, mas permanecer sempre do lado de fora do castelo? Eu já lhes disse no começo, e o Senhor disse também, o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 1:6. A porta pela qual podemos entrar nesse castelo, no entanto, é a da oração. Pensar que podemos entrar no céu sem oração e que podemos entrar no interior de nós mesmas sem o conhecimento de quem somos e a consciência de nossa própria miséria e daquilo que devemos a Deus é mera tolice, pois nosso Senhor mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Não sei se são exatamente estas as palavras, mas penso que são. Ele também acrescenta: quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Agora, se nunca olharmos para Cristo nem considerarmos o quanto devemos a Ele, não vejo como poderemos conhecê-lo ou realizar obras em seu nome, pois que valor pode ter a fé sem essas coisas? E que valor podem ter essas coisas se não estão unidas aos méritos de Cristo? Nem podemos saber quem pode nos estimular a amar esse Senhor. Que Sua Majestade nos faça saber como custamos a Ele um alto preço e que o discípulo não está acima do seu mestre. Mateus 10:24. Devemos trabalhar a fim de desfrutar de sua glória e por esta razão devemos também orar para que não caiamos em tentação. Mateus 26:41.